Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia E meu nome é Silvane Maia. e no vídeo de hoje nós viemos agradecer a marca de 9.000 inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que fazem parte hoje da família Ariela Maia. Sejam sempre muito bem-vindos. E o Silvano está aqui comigo hoje porque eu vou tentar resumir um pouco da história dele para vocês, da vida dele na infância, com os pais e de toda a trajetória que ele passou até chegar aqui. Os pais do Silvano se conheceram e se casaram em uma cidade no interior de Goiás. Tiveram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. O Silvano é o segundo. O pai dele era vigia noturno, a mãe era dona de casa. Porém, o pai dele bebia muito e geralmente quando ele não estava trabalhando, ele estava nos bares bebendo. E muitas das vezes ele deixava a família passar necessidade. Em uma dessas ocasiões, o Silvano, já com 5 anos de idade, foi com a mãe, né, até um mercadinho, e a mãe dele não entrou, ficou próximo e disse para que ele entrasse no mercado, pegasse algumas coisas que ela falou para ele, o que era para pegar, colocar dentro da roupa sem que ninguém visse, saísse e levasse para ela. Ou seja, ela ensinou ele a roubar. O Silvano, 5 anos de idade, com toda a inocência, foi lá, fez o que ela pediu. E, porém, o dono do mercado viu e depois contou para o pai dele, né? E o pai dele foi corrigir, talvez da pior maneira possível, para mim, da pior maneira possível, porque simplesmente o pai dele o asfixiou, jogou no chão, apertou o pescoço dele com as 2 mãos. Silvano já estava roxo e o dono do mercado gritando que não precisava fazer aquilo, que não tinha necessidade, que aquilo era, né, coisa pouca, que não tinha por que fazer aquilo com uma criança. A irmã mais velha dele, que estava junto, também viu, começou a chorar e implorar para que o pai não fizesse aquilo, porque ia matá-lo, e com todo custo o pai dele soltou, mas Silvano já estava quase que morto, né? Custou para voltar a respirar, porém o Silvano passou, a partir desse momento, a ter ódio do pai. Tanto que em um momento ele chegou a dizer para a avó que quando crescesse iria matar o pai dele, né? Uma criança de 5 anos para dizer isso do pai estava alimentando um ódio muito grande, mas era muito sofrimento ver todos os dias o pai chegar bêbado, bater nas crianças, bater na mãe, e ele ver aquilo sem poder fazer nada. O Silvano cresceu com essa revolta, porém, quando ele tinha cerca de 8 anos, o pai dele ganhou na loteria. Eu já contei essa história para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem não viu poder saber um pouquinho melhor. O dinheiro era uma quantia grande, que suficiente para mudar a vida de qualquer família. E ele chegou em casa com uma sacola cheia de dinheiro, gente. Ele sacou todo o dinheiro do prêmio e chegou em casa com aquele monte de dinheiro. Porém, nada mudou, né? Ele continuou bebendo, brigando nos bares, aí quebrava tudo, aí tinha de pagar o prejuízo e não fez nada, nenhum investimento bom ali para a família, gastando com mulheres e bebidas apenas, e a família continuava na mesma situação. Quando, em um certo momento, alguém disse para a mãe do Silvano que o marido dela
tinha uma amante, né? Que ele se encontrava com outra mulher no trabalho. A minha sogra não acreditou a primeiro instante, ela precisava ver para crer. Então ela foi até o trabalho do marido dela e ela viu, né, o marido com outra mulher. Ela não fez nenhum alarde, não fez escândalo, ela simplesmente foi embora para casa. Falou para as crianças ir na casa da avó buscar um remédio, porque ela estava com dor de cabeça. Enquanto as crianças foram lá e voltaram, ela simplesmente arrumou as coisas dela e foi embora. As crianças começaram a chorar ao ver que a mãe não estava em casa. O vizinho viu, pegou as crianças, levou para a casa dele. Quando o pai do Silvano chegou, não tinha ninguém em casa, foi na casa do vizinho, viu as crianças lá, ficou sabendo que a esposa tinha ido embora. Como ele tinha dinheiro, ele chamou um táxi, pegou a filha mais velha e foi numa cidade próxima, na casa de uns parentes da esposa, e trouxe ela de volta. Porém, isso não durou muito. Pouco tempo depois, ele atirou em uma pessoa no trabalho. Como eu falei, ele era guarda noturno, e atirou em uma pessoa em serviço. Porém, os parentes dessa pessoa passaram a ameaçar ele. Então ele falou para a esposa que precisava fugir da cidade, que viria para Goiânia, traria com ele um casal de filhos, o outro casal ficaria lá com ela. Porém, ele fez uma compra grande, deixou lá para eles e disse que assim que ele arrumasse um emprego aqui em Goiânia, alugasse uma casa, se estabilizasse, ele voltaria lá para buscar o restante da família. E o tempo passou, ele veio com um casal de filhos, porém o tempo foi passando, a comida que ele havia comprado, aquela compra que ele havia feito ali para a família também se acabou, e ele nada de voltar, até que minha sogra ficou sabendo que a mulher que era amante dele havia abandonado a família e vindo embora para Goiânia. Então naquele momento ela deduziu que os dois estavam juntos e que o marido dela não ia voltar. Então, a partir dali ela já formou uma outra família, arrumou um outro marido. Depois de algum tempo, meu sogro voltou lá no interior e eles se divorciaram, e o juiz determinou que os filhos ficariam como estava, um casal com a mãe e um casal com o pai. O Silvano ficou com a mãe. Aí tudo bem, só que não, porque com a determinação do juiz que a mãe é quem ia ficar com as duas crianças, o marido que ela arrumou, segundo marido, ele simplesmente não aceitou o Silvano. Ele falou para ela que ele não ia criar filho homem de outro homem. Então ela teve que escolher entre o filho e o marido. E ela escolheu o marido. Ela pegou o Silvano, levou para um abrigo, disse que iria lá visitá-lo aos finais de semana, deixou ele lá e foi embora. O tempo foi passando, passaram-se meses, e ela nunca apareceu para visitar, para saber como ele estava. Esse abrigo era uma fazenda, bem distante da cidade, onde muitas pessoas viviam como uma comunidade, né? Tinha crianças, adultos, bebês, idosos, todo mundo trabalhava em prol de um bem comum, né? Os mais velhos criavam ali os mais novos, lá tinha escola, tinha atendimento médico, tinha igreja, todo mundo trabalhava. Porém, para quem não tinha família, era um bom lugar, mas para o Silvano, que tinha mãe e queria estar com a mãe, ele não queria ficar, né? Tanto que após alguns meses que ele estava ali naquele local,
ele decidiu fugir. Não era um presídio, as pessoas podiam sair e voltar quando quisessem, porém o Silvano era uma criança de cerca de 9 anos de idade e fugiu no meio da noite. Ele, para chegar na rodovia, ele precisava atravessar uma mata, uma floresta fechada, e ele atravessou sozinho no meio da noite, atravessou essa floresta, chegou na estrada, pegou carona com um caminhoneiro que levou ele até a entrada da cidade. Da entrada da cidade até a casa da mãe dele, ele foi a pé. Porém, ao chegar lá, logo de manhã, quando a mãe o viu, ela não ficou feliz por vê-lo. Ela simplesmente perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse que estava com saudades e como ela não foi lá para ver como ele estava, para poder visitá-lo, ele fugiu para poder matar as saudades, né? E ela, na mesma hora, pegou ele e levou de volta para o abrigo. E lá ele ficou por mais alguns meses, sem receber a visita da mãe, até que a saudade foi grande e ele fugiu novamente. Fez todo esse percurso para chegar novamente na casa da mãe e ela, dessa vez, ela não o levou de volta, porque ela viu que não ia adiantar, que todas as vezes ele poderia fugir e voltar para a casa dela. Ela simplesmente pegou ele e levou para a casa da mãe dela. E lá, na casa da avó, o Silvano ficou por alguns dias, até que o leiteiro passou para entregar o leite, viu o Silvano e falou, brincando, ele falou, nossa, que menininho bonitinho, eu vou levar ele para mim. E a avó dele, de imediato, falou, você gostou dele? Pode levar. O leiteiro achou estranho ela falar aquilo, falou, não senhora, estou brincando, não pode fazer isso não, ele é uma criança, não é um cachorro. E até ficou meio nervoso com ela por causa disso, mas ela de imediato falou para a filha dela que o leiteiro havia gostado do Silvano. Então, a mãe dele pegou, foi com ele até a fazenda, eles conheciam, né, ali o leiteiro, ele era também o proprietário da fazenda. Foi com ele até a fazenda e simplesmente entregou ele ao fazendeiro. Falou, não, a minha mãe disse que você gostou dele, eu não posso ficar com ele, pode ficar com ele para você. E o fazendeiro, mesmo sabendo que aquilo não era certo, ele ficou, porque realmente ele havia gostado muito do Silvano e a esposa dele também, quando viu, de imediato já gostou dele, os filhos do fazendeiro também, né? Ele tinha um casal de filhos mais velhos um pouco do que o Silvano, mas que também o acolheram ali como irmão, e o Silvano viveu ali bem, ali ele encontrou uma família, né? Um pai, uma mãe, irmãos, e aquele ódio que ele tinha do pai já havia passado, ele esqueceu. A mãe, ele também, com o tempo, ele acabou esquecendo, porque aquela família o acolheu bem, né? E ele se sentiu ali parte da família, ele se sentiu em casa, então ele até esqueceu, né? A família verdadeira dele. E ali ele trabalhava, assim como os filhos do fazendeiro trabalhavam, o Silvano também trabalhava, né? Ele era tratado como um filho, né? Então, o que os filhos faziam, ele fazia também. Ele ia para a escola, meio período, no outro meio período ele ajudava ali no trabalho da fazenda, tirar leite, apartar vaca, levar o almoço na roça para os peões. Ele trabalhava ali e para ele aquilo não era um trabalho, era uma diversão. Os animais gostavam dele, né? Já eram todos ali já acostumados com ele, porém, quando ele tinha por volta de 12 anos, um parente, por parte de pai, soube que ele estava nessa fazenda, viu ele em um cavalo tocando vaca, um sol quente, e contou para o pai dele aqui em Goiânia. O pai dele imediatamente pegou o outro filho que estava aqui
e foi lá no interior, nessa fazenda, para buscar o Silvano. O Silvano não tinha escolha, ele era uma criança, né? O fazendeiro que estava ali cuidando dele não tinha, né? A guarda dele, né? A guarda dele era da mãe, porém, como ele não estava com a mãe, o pai tinha todo o direito de levá-lo. Então, o Silvano veio para Goiânia com o pai. Porém, o Silvano deixou de trabalhar lá na roça, no sol quente, para vender picolé aqui em Goiânia no sol quente, né? O que acabou ficando pior, né? Com o passar do tempo, o pai dele foi lá e buscou a irmã mais nova, que estava lá com a mãe, e aí ficou, os 4 filhos ficaram aqui em Goiânia com o pai. Todos trabalhando, porque até então o pai dele nunca conseguiu um emprego fixo, e então as crianças trabalhavam para ajudar no sustento de casa. O Silvano vendia picolé, entregava panfleto no sinaleiro, vigiava carro, enfim, tudo que desse para uma criança de 12 anos fazer para ganhar dinheiro, ele fazia. Os irmãos também, todos trabalhavam, porém, quando o Silvano completou 15 anos, ele arrumou um emprego, seu primeiro emprego fixo de carteira assinada, numa fábrica de calçados, onde ele trabalhou por algum tempo. Quando ele tinha 17 anos, eles ganharam um terreno, um lote, doado pelo governo, né? E se mudaram, fizeram uma barraca e todos juntos ali, né, trabalharam para poder construir, né, a casa. A irmã mais velha já havia ido embora, né? Já havia se casado e saído de casa, mas ficaram ali os 3 trabalhando, né, para construir a casa. Com o tempo, os 2 irmãos mais novos também saíram de casa e ficou só o Silvano, o pai e a madrasta. Silvano trabalhava todo dia e todos os meses recebia o salário e entregava todo o salário dele para o pai. Era o pai quem determinava como aquele dinheiro seria gasto. O tempo foi passando, o Silvano observando que os amigos dele estavam conquistando seus próprios bens, né? Comprando moto, comprando carro, comprando lote, construindo, se casando. E o Silvano falou para o pai dele que queria comprar um terreno, né? E o pai dele não deixou, de imediato já falou: você tem casa, para que você quer casa? Quer comprar lote para quê? Você tem casa, essa casa é sua. Porém, a gente sabe que não é assim, né? Mas como o pai dele nunca permitiu, ele nunca comprou um terreno. O tempo foi passando, a única coisa que ele tinha era uma mobilete que ele usava para ir para o trabalho. Porém, quando ele tinha já com 27 anos de idade, foi quando a gente se conheceu. Nós nem estávamos namorando ainda, ele comentou comigo que tinha vontade de comprar uma moto. E eu na mesma hora apoiei e até disse a ele que achava a Bis uma moto muito bonita. E não era essa a moto que ele tinha em mente em comprar, mas eu disse a ele que era a moto que eu achava bonita. E para minha surpresa, alguns dias depois ele chegou no trabalho com essa moto, justamente uma Bis que ele havia comprado. O pai dele não gostou nem um pouco, é lógico, porque a partir daquele momento ele teria que pagar as prestações da moto e entregaria menos dinheiro para o pai dele, né? Então o pai dele não gostou. Porém, pouco tempo depois, nós nos casamos. Quando o Silvano saiu de casa, o pai dele disse que não era para levar a cama. O Silvano dormia numa cama de solteiro, mas lá tinha uma cama de casal com colchão no quarto de hóspedes.
E o Silvano queria trazer essa cama. Porém, o pai dele não deixou. E ainda foi até nos bares ele disse: ah, o Silvano vai embora, mas não vai levar a cama, né? Depois de trabalhar aí a vida inteira, né, para sustentar a casa, para ajudar a construir aquela casa que o pai dele dizia que era dele, mas no final das contas nem a cama o Silvano pôde levar. Saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. E o pai dele ainda disse que o arrozinho que ele colocava dentro de casa não ia fazer falta. Então, toda a vida de trabalho, dos 12 até os 27 anos de idade, jogado fora. Porque o Silvano saiu de casa sem nada. Porém, nós demos a volta por cima. A nossa história eu vou contar para vocês no próximo vídeo dessa série, quando a gente chegar nos 10 mil. Eu conto a nossa história para vocês. Porém, para finalizar essa história, o pai do Silvano tinha doença de Chagas, faleceu em 2010, vítima de uma parada cardíaca. E a mãe, apesar de o Silvano, durante todo esse tempo, ela já tinha mais um casal de filhos, né, com o segundo marido. E o Silvano sempre ia lá visitar. Ela morava a 130 quilômetros de distância. Porém, o Silvano ia lá, sempre visitá-la. Porém, em um certo momento, ela veio em Goiânia fazer alguns exames, porque ela era renal crônica, fazia hemodiálise e também tinha diabetes. Ela veio em Goiânia para fazer alguns exames, ficou por alguns dias na casa da minha cunhada, que mora a 8 quilômetros da minha casa. Durante todos esses dias que ela ficou aqui, pertinho, ninguém avisou que ela estava aqui, ninguém ligou para dizer, para nos avisar. Ela não veio aqui na nossa casa para nos ver. Ninguém avisou que ela estava aqui. Ela foi embora. Depois de uns 15 dias que ela havia ido embora, é que meu cunhado falou que ela esteve aqui. E a gente ficou pensando, poxa, se ela estava aqui tão pertinho, por que que não veio aqui nos ver? Por que que não, pelo menos não ligou? Falou: Silvano, eu tô aqui, vem me ver. Né? Acho que não custava nada, né? Avisar. Teríamos ido lá, levar as crianças para ela ver, né? Mas, enfim, ela fez a escolha dela, né? Em 2015, ela faleceu devido aos problemas de saúde que ela tinha. Nós fomos lá no enterro, porém, foi uma sensação estranha, porque a gente estava ali, mas a gente via as pessoas chegando para o velório e dando os pêsames para os 2 filhos mais novos, os filhos que ela tinha do segundo casamento, e o Silvano e os outros irmãos estavam ali parecendo mais que eram apenas visita, né? Ninguém os conhecia. E o Silvano também parecia que não era a mãe dele ali, né? Porque a sensação de perder a mãe, a falta da mãe, a saudade da mãe, o Silvano sentiu em 86, quando ele tinha 8 anos de idade, quando ele precisava da mãe, quando ele queria estar com a mãe, e a mãe dele simplesmente não quis ficar com ele, né? Então foi naquele momento que ele perdeu a mãe. Em 2015, na verdade, ele só foi enterrar. E, na verdade,
a gente foi para o enterro, por velório, mas a gente não ficou para o enterro, porque ela foi velada na cidade onde ela morava, mas o enterro foi em uma outra cidade, mais longe, e a gente não foi, porque a gente se sentiu estranho ali, né? Pessoas estranhas ali, né? Então, essa é a trajetória que o Silvano passou até chegar aqui. Diversos caminhos ele poderia ter escolhido, né? Poderia ter se tornado um bandido, porque a própria mãe ensinou ele a roubar. Poderia ter virado, sei lá, se tornado qualquer outra coisa, seguido qualquer outro caminho. Poderia ter ali, ao completar 18 anos, sair de casa e viver a própria vida, porque ele trabalhava, então ele poderia investir o dinheiro dele no futuro dele, adquirir bens. Poderia hoje ter uma condição financeira muito melhor devido a todo o tempo de trabalho que ele tem. Porém, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos foi nos últimos 14 anos, tempo que nós estamos juntos. Se ele tivesse escolhido talvez outro caminho, teria aí uma vida financeira melhor, poderia dar uma vida melhor para os filhos dele, mas com certeza os filhos dele não seriam os filhos que ele tem hoje, porque com certeza um outro caminho que ele tivesse seguido, ele teria se casado com outra pessoa e ele teria outros filhos. Então, o caminho que a gente escolhe seguir faz o nosso destino. E o nosso destino cabe a gente decidir se está bom, se onde a gente chegou está bom, se está ruim. Se estiver ruim, é só a gente seguir um novo caminho, que fará com certeza um novo destino para a gente. Então, a vida é feita de escolhas e cada escolha leva a um caminho. A gente colhe tudo aquilo que a gente planta. O Silvano não plantou muita coisa até os 27 anos, mas o caminho que ele seguiu, que ele escolheu seguir, o trouxe até aqui. E hoje estamos aqui contando essa história para vocês, agradecendo a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte você também da família Ariela Maia. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada pelos 9.000 inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Muito obrigado aí a todo mundo até agora, né? Que Deus abençoe cada família onde vai estar esse vídeo. Amém. É isso aí. Até mais e até o próximo.